me enganaram, que disseram que depois de um ano eu já ia ter passado por todo um ciclo, né, dos tipos de processo que chega, mas isso não é verdade. A criatividade humana e a vida mostram que todo dia tem algo diferente que pode ser apresentado para você. Eu vou abrir uma SCD, só um milhão, né, de capital mínimo, e vou ceder para FDIC. Vai ver quanto que está custando para uma pequena para fazer isso ou para uma securitizadora. Assim, você não vai conseguir sobreviver só com base nisso. Uma coisa que quando as pessoas olham para mim não imaginam que eu faça Cara, eu gosto de fazer crochê. Olha! Juro. Eu aprendi com a minha avó quando eu era mais jovem. E aí, durante a pandemia, eu fui atrás de uns vídeos no YouTube. Bem-vindos a mais um podcast SOS Bacen. Hoje, autorização. Você sabe como é o processo. Você já viveu isso na sua vida. Então, a gente vai falar sobre processos de autorização. O que tem de novidade? Como que funciona na prática? Como funciona no dia a dia? O que está por trás de tudo que, das regras circulares, enfim, que tem a ver com esse assunto. E a gente tem uma super blaster, master, maravilhosa convidada. Inclusive, eu acho que é a primeira mulher que a gente traz do regulador. Isso é um marco muito importante aqui pra gente também, que é a Carolina Boyer. Muito obrigada. Bom, com certeza, se você já pediu uma autorização, você já viu o nome dela, você já teve a chance de poder interagir um pouco ali com a Carolina e com o pessoal ali do DEORF, do Banco Central. Vou apresentar um pouco aqui a Carolina. Então, a Carolina é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e Visiting Scholar da George Washington University. A Carolina atuou como docente no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e no Instituto Rio Branco. Servidora do Banco Central desde 2010, vem trabalhando em temas relacionados a processo administrativo sancionador, a organização do sistema financeiro, a resolução bancária e a meios de pagamento. É membro do Comitê de Decisão do Processo Administrativo Sancionador do Banco Central e atualmente atua como chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, o DEORF. Tudo bom, Carolina? Muito bem-vinda. Meu Deus, que currículo é esse? Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto assim parece tão comezinho, né, do dia a dia, mas que bem tratado ele facilita a vida de todo mundo, do regulado e a nossa, do lado de quem avalia isso tudo dentro do Banco Central. Obrigada mesmo. Sem dúvida. E acho que tem muita gente com muita dúvida nesse tema. E a ideia é justamente essa, que as pessoas possam entender ouvindo, né, de você como funciona, o que elas podem fazer para melhorar, como procurar o Banco Central em alguns casos. Então, acho que essa é a ideia aqui, nossa. Exato. Imagina, é o começo de tudo, né? Você tem que passar por esse processo, não tem como fugir. E aí, assim, a gente nessa primeira temporada, Carol, a gente tá... Pode se chamar de Carol? Sempre. Isso é decorrência do nome Carolina, por favor. Boa. A gente aqui nessa primeira temporada, a gente tem trazido elementos com relação à lei principal, né, que é o marco aí dos meios de pagamento, que é a 12865. E a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados, que é: onde você estava há 10 anos? Porque esse ano completam 10 anos da publicação, né, da regra, e muita coisa aconteceu desde então. E a gente tem uma curiosidade assim, onde será que estavam aqueles que criaram ou que participam atualmente na regra? Bom, novembro de 2013, né, eu estava já no Banco Central, trabalhando, por coincidência, num outro projeto de lei que virou lei em 2017, que é a Lei 13.506, que revisa todo o marco punitivo, né, do Banco Central do Brasil, aplicável ao sistema financeiro e de pagamentos. Então, naquele período, o contato que a gente tinha com o assunto era pouco, era mais ligado a essa parte punitiva, o que a gente levaria para aquele outro projeto que virou lei também. Eu comecei a trabalhar mais com pagamentos já a partir ali de 2018, 2019, que eu comecei a me aproximar mais do assunto. Ah, muito legal. E você está no DEORF desde 2020, é isso? Isso. Final de 2020, eu assumi a chefia do departamento, eu tenho um pouco mais de 2 anos agora.
Eu brinco que me enganaram, que disseram que depois de um ano eu já ia ter passado por todo um ciclo, né, dos tipos de processo que chega, mas isso não é verdade. A criatividade humana e a vida mostram que todo dia tem algo diferente que pode ser apresentado para você. Então, eu Fortes digo emoções. que eu sou chefe em treinamento até hoje, porque volta e meia, gente, eu nunca tinha visto isso. Aí, quando alguém que está há 20 anos tratando de autorização falou, olha, eu também não, eu falei, pronto. Então tá... Imagina uma quantidade de história, gente. E explica pra gente, assim, quem não conhece a estrutura do Banco Central, né? Quais são as responsabilidades do DEORF? Porque eu acho que tem tantas siglas, né? DEORF, DENUZUP, que todo mundo ficou um pouco confuso. O que é? O que eles fazem? O que vocês fazem? De onde vêm? O que comem? Onde vivem? Onde vivem? Bom, onde vivem, basicamente, a gente tem representação em quase todas as cidades onde o Banco Central tem representação de fato, né? Então, a gente tem... O DEORF atua em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Uau! Nós só não temos representação em Fortaleza e Belém, que são as outras duas regionais do Banco Central. Então, isso porque o DEORF é a porta de entrada de toda e qualquer instituição no sistema. Tá. Então, todas as autorizações de todos os tipos, de todos os segmentos, passam pelo DEORF. Desde da inicial autorização para funcionamento, a vida, né, o dia a dia das instituições, então as eleições, aumento de capital, redução de capital, mudança de estatuto, mudança de denominação social, transferência de controle, cancelamento da autorização, quando você decide, enfim, que você quer fazer outra coisa da vida. Então, tudo isso passa pelo DEORF. A gente tem em torno de 50 tipos de processo de autorização, de vários tipos, ali dentro para todos os segmentos. Caramba! É muita autorização. E tem a estrutura que suporta tudo, para todo esse volume, né? Bom, aí vamos definir suporta, né? Hoje o departamento tem 140 servidores, melhor, 139, porque eu estou liberando um para um estágio em outro departamento a pedido. Então, a partir de alguns dias, 139, para cuidar de todo esse ciclo. Ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente analisou um pouco mais de 3.200 pleitos. Meu Deus. Cada pleito normalmente tem mais de um pedido. Porque quando você tem um processo, não é só uma eleição. A eleição de vários nomes, já tem uma mudança de estatuto. Então, é um trabalho extenso. A gente tem conseguido desempenhar isso por conta de um comprometimento grande de equipe, investimento em tecnologia. Então, a gente tem uma série de automatizações do processo de trabalho que permitiram manter isso ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos, tem aumentado muito o que o Banco Central cuida. Tá. Na dúvida, põe para o Banco Central que ele vai cuidar. Então, de 2018 para cá, citando exemplos, a gente teve a criação das fintechs de crédito, né? Então, SCD e CEP. A gente teve a criação do gestor de banco de dados, que é registrado no Banco Central. A gente teve mudanças no mercado de pagamentos que geraram impactos, como a criação do documento eletrônico de transporte pelo Ministério do Trabalho, que gerou, dos transportes, que gerou muita demanda na área de pagamentos. A gente tem discussões vinculadas ao PAT, né? O Programa de Alimentação do Trabalhador, que gera um impacto também. E, mais recentemente, a aprovação da legislação relacionada a ativos virtuais, que traz, né, as exchanges ou VASPs, ou enfim, como a gente queira chamar, para o espaço regulado do Banco Central, e a gente ainda não tem ideia do impacto disso. E também a legislação recente sobre apostas esportivas, né? Que não traz uma competência específica para o Banco Central, mas traz um impacto para o mercado de pagamentos, né? No sentido de trazer mais demanda. Então, tem mais de 10 anos que o Banco Central não tem concurso. Sim. Desde 2013. O número de aposentadorias é grande. Foi autorizado recentemente um concurso para 100 pessoas. Mas vai ser assim, 50 vão para a área de tecnologia, que é necessária, é vital para que o Banco Central atue. Sim. E os outros 50 vão ser divididos entre os 40 e poucos departamentos do banco. Então, vai dar assim Para mais ou menos um ponto, alguma coisa. Meu Deus. Por departamento. E no momento em que o órgão, né, a gente tem demandado
suporte para as atividades, então a gente precisa de gente, a gente precisa de estrutura e um processo de valorização da carreira, né, para tratar de assimetrias com outras carreiras igualmente importantes no serviço público, Sim. mas que tem tido em termos de remuneração e de apoio à carreira, maior que o Banco Central. Então, há uma demanda forte para que isso seja equilibrado, exatamente. Né? A gente não quer, com isso, desvalorizar outras atividades, mas trazer o reconhecimento e o apoio que o Banco Central, a gente entende, merece, né? Porque é uma estrutura é uma estrutura de Estado que consegue se manter atuante em qualquer governo, né, independente de quem está no poder, e com uma proteção muito importante, que é o fato de que só quem faz concurso para o Banco Central é que pode trabalhar no Banco Central. Então, não tem outros tipos Não dá para trafegar entre órgãos, não tem cargo de confiança no sentido de pessoas que não fazem parte do serviço público. Só quando você chega no grau de diretor e presidente é que vem gente de fora e faz sentido, né? Tem uma oxigenação necessária, a experiência tem sido super positiva sempre nesse sentido. Então, para terminar o comentário, o que acontece? A gente tem conseguido, né? No sentido de que a gente consegue entregar, mas os prazos são longos. Sim. A gente tem conseguido observar, na maior parte do tempo, os prazos regulamentares, mas as coisas têm levado mais tempo do que a gente gostaria e não é por opção, né? Porque você acaba tendo que gerir as coisas de acordo com a realidade, né? Onde você se encontra. A gente tem conversado com muita gente, né? E a gente percebe cada vez mais quão crítico é essa situação e qual a importância disso para a sociedade, né? Então, a gente acaba vendo que em todos os departamentos, em todos os assuntos e temas que a gente traz, então, PIX e etc., processo de autorização, novas modalidades de instituição que podem surgir, né? Porque com a evolução do mercado de inovação, tecnologia, etc., o Banco Central, por ser tão técnico e acompanhar de perto toda a evolução do mundo, inclusive, ele tem que acompanhar. É o guardião da economia do Brasil, sei lá, né? Então, tem muitas responsabilidades além, né, de trazer inovação e tudo mais para o país. Se isso não acompanha também com as pessoas que estão ali, com reconhecimento, dando suporte, dando ferramentas, isso realmente é muito crítico. Então, a gente está aqui também super no apoio em todos, né, nessas linhas de diálogo, enfim, aberto para que a gente tenha esse estímulo e consiga manter, pelo menos... Até essa questão da temporada que a gente fala dos 10 anos, a gente vê tanta evolução que teve nesses 10 anos em todos os setores, e aí você imaginar que são as mesmas pessoas nesses 10 anos, né? Então, você comentou 2013, o último, né, concurso, e quanto mudou o nosso mercado, né? A gente está falando de um mercado que mudou radicalmente, né? Com muitos novos modelos de negócios, muitos entrantes, e que ainda vai entrar muito mais gente, vai vir muito mais coisa. E sim, para ter uma noção, né, de quantas empresas hoje autorizadas, a gente tem esse número, assim, de... Na área de pagamento? Na área de pagamentos. Tem, eu até trouxe aqui, parei para fazer uma colinha. Instituição de pagamento, tá? Eu estava fazendo um levantamento e o legal de trabalhar com gente que está, assim, enfronhada nisso há muito tempo é que as memórias, assim, são sempre interessantes, né? O primeiro pleito de IP que entrou no Banco Central foi em 27 de fevereiro de 2014, quer dizer, pouco tempo depois, né, da norma, que foi da Calixa do Brasil IP. Olha só. E em maio de 2016 saíram as primeiras autorizações, que foram da GetNet e da JSL Arrendamento Mercantil. Foram as primeiras aprovadas nesse contexto. Desde então, a coisa acelerou muito, né? A gente tem hoje, de instituições de pagamento autorizadas, 110, tá? 84 arquivamentos. A maioria porque
o aprendizado foi mútuo, né? Uhum. A área de pagamentos, ela trouxe um bicho novo para o Banco Central, que é a instituição que está operando e vem para o processo de autorização. Uhum. Todo o resto do mercado regulado, a autorização é prévia. Então, você não está funcionando. Eu vou conversar contigo sobre o teu projeto, vamos ver se o teu negócio para de pé, de onde que vem o recurso que você vai usar, né? Qual que é a origem, você tem capacidade para tocar esse negócio. Quando você pega uma instituição que já está funcionando, a realidade já se impôs. Então, durante muito tempo, o processo de autorização foi muito lento, porque chegavam muitos casos, né? A gente foi filtrando o modelo de negócio, porque tinha muita indefinição, muita coisa que parecia que brigava com a lei, né? Principalmente a questão do papel da IP e a reserva de atuação da instituição financeira na parte de crédito, né? Então, quando você tem, por exemplo, concessão de financiamento pela IP, né? No emissor de pós-pago, antecipação de recebível, depósito antecipado em conta pré-paga. Tem limites ali que às vezes geram dúvida, ou muitas vezes geram dúvida sobre a fronteira IP instituição financeira. E essa discussão foi ocorrendo ao longo do tempo e algumas definições foram ocorrendo, e conforme elas foram ocorrendo, pedidos foram sendo aprovados. Em outros casos, arquivados, porque se entendeu que, na verdade, aquela atividade não era regulada ao final, então não precisava de autorização. Tá. E alguns casos também de empresas que optaram por tombar suas operações para outro modelo de negócio, mais recentemente com sociedade de crédito direto, né? As fintechs de crédito. Isso também passou a ocorrer, não vou dizer que num volume muito grande, mas é algo que a gente começa a perceber. E nesse momento, a gente tem, e olha só, eu preparei esses números no final de semana. Eu tinha 92 pleitos de IP na fila, tá? Sendo 41 de emissor de moeda eletrônica, já todos 48 desses são já em funcionamento, tá? Tá. E muitos emissor de moeda eletrônica pura e aqui 16 em conjunto com outra atividade, né? O ITP, o pós-pago, enfim. Tá. Pouca coisa de credenciador, só um. Tá. É um mercado que já está mais saturado. Aham. E só que de segunda para cá entraram mais 3. Uau! Então, na verdade, são 95. Nossa Senhora. A gente achou que ia ter uma desacelerada, né, mais recentemente, mas aí, de novo, usando números. Um levantamento no primeiro semestre desse ano, então, de janeiro a junho, nós solucionamos, quer dizer, autorizamos, indeferimos ou arquivamos 73 pleitos de autorização para funcionamento, considerando todos os segmentos. Tá? Desses 73, 23 eram de IP e 31 de fintech de crédito. Tá? No mesmo período, entraram 50 novos pleitos de autorização para funcionamento. Então, o estoque total baixou, mas desses 50, 27 eram de IP e 12 de SCD especificamente. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem visto uma desaceleração dos pleitos de fintech de crédito, mais recentemente, IP continua forte pra caramba com várias fontes de demanda chegando. Então, tá difícil a gente lidar com esse fluxo, porque, enfim, eu não tenho controle nenhum sobre a demanda. Sim, né? Até o planejamento, ele é complicado quando você não consegue visualizar o que vai chegar. Mas, assim, o mercado continua realmente muito aquecido. Eu diria que, assim, o único tipo que tem mostrado pouco interesse é credenciador, né? O credenciamento mesmo. ITP, né? Iniciador de transação de pagamento no contexto da evolução da agenda de Open Finance. Tem avançado também mais rápido. Hoje a gente tem... 12 pleitos de ITP puro, né? Só iniciador de transação de pagamento, mas tem outros pedidos, né? Em que ITP é um dos pedidos de atividade. Então, isso tem dado uma acelerada agora com a evolução da agenda do Open Finance. Nossa. São muitos pedidos, né? E impressiona mesmo essa questão do emissor de moeda eletrônica ser ainda
o que disparado aí, né? Se a gente No for ranking, os primeiros, E eu não sei se o Banco Central tinha imaginado que ia diminuir o número de pedidos quando as autorizações, depois de março de 21, começaram a precisar ser prévias. Então, se você for começar a sua atividade depois de março de 21, você primeiro precisa pedir autorização no Banco Central. Você acha que isso teve algum impacto no número de pedidos ou até aumentou? Porque agora, então, as IPs que vão começar precisam seguir essa regra de ninguém vai pegar o barco andando, né? Vai primeiro pedir para depois autorizar. Eu acho que... primeiro que... E aí é uma opinião pessoal, tá? Não conversei internamente isso, mas eu tenho a impressão que ninguém imaginava que a demanda ia ser nesse nível. Acho que a percepção era de que haveria uma diminuição, que a gente já estaria passando por uma diminuição do número de pedidos. E é interessante aqui mostrar que desses números aqui, eu não consigo dizer com relação às 3 que entraram no começo da semana, porque eu não parei para olhar, mas com relação ao que eu tinha até o final de semana de 92, dessas 92, só 10 são casos de autorização prévia. Então, assim, ainda tem muita coisa do mercado chegando. Exatamente, antigo. E aí você tem, acho que o modelo do moedeiro eletrônico puro, eu acho que ele só se sustenta dessa forma quando você pensa na aplicação dele em segmentos produtivos da economia, né? Falando um pouco o termo da moda agora é embedded finance, né? Você ter um braço financeiro para uma atividade. Tem atividades que faz mais sentido você integrar uma atividade de pagamento ali no meio. Outros que são mais uma rentabilização de uma base pronta ali de clientes e fornecedores que você pode, enfim, agregar uma atividade, né? Um valor ali específico. Mas eu acho que está muito ligado a esse lado, quando a gente pensa no moedeiro puro, né? Porque hoje, para sobreviver, dado o grau de competição, você tem que diversificar, né? Sim. Você tem que oferecer outros tipos de serviço. Então, você tem caso de oferecimento também de serviço de tecnologia, às vezes, né? Produtos voltados para a pessoa jurídica em si, né, nesse contexto. Mas eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá trabalhando, né? Nossa, porque assim, hoje com esse mercado multidisciplinar, é difícil você ter algo muito, sei lá, como no passado. Um banco normal, que já tinha as regrinhas, já pressupunha qual ia ser o modelo de negócio. Agora, chegam para vocês, então, diversos modelos, e aí vocês têm que entender cada um que chega, para saber os impactos, as implicações e etc. Então, nada é peculiar. Tudo tem uma especificidade ali no modelo, e aí vocês têm que se aprofundar para entender se é sustentável ou não, e etc. É isso mesmo que acontece? Ou estou aqui viajando? Não, eu acho que é por aí mesmo. E aí até, assim, puxando a ideia do né, autorização, como é que ela funciona, quando você chega com um pleito, que a pessoa leu a norma, né, então mais ou menos entendeu o que você está falando, e ela colocou no papel, né, nas declarações, que hoje o processo é declaratório, né? A gente teve aí uma evolução recente interessante nesse sentido, o processo de autorização passou a ter uma pegada declaratória mais forte, com um nível maior ou menor de informação estruturada, já agregada a essa declaração, a depender do segmento, mas você tem ali uma declaração. Tem muito caso que a pessoa pega e copia um pedaço da norma. Assim, eu conheço a norma, você não precisa repetir ela para mim. Eu quero saber o que você faz. Como é que o teu negócio acontece. Sim. A gente já teve caso de estar no ponto de indeferir quase um pleito, porque da maneira como a empresa estava falando, a gente estava lendo que ela estava fazendo um negócio que não podia. Até que a gente apertou. E ele falou, não, mas eu faço assim e assim. Falou, espera aí, mas isso não é o que você colocou no papel. O que você faz pode, é uma operação normal. Então, assim, acho que hoje uma dificuldade que a gente ainda tem é de pleito mal instruído. Das pessoas não pararem para colocar realmente no papel o que é que faz, né? Uma descrição clara. A gente tem problema de estrutura de controle, né? A gente tem que saber quem que é o dono. Sim. Ou quem são os donos. Sim. Então, muitas vezes é uma descrição que não é clara, que deixa dúvida. É mais rasa, assim. É muito rasa. Aí você tem que
fazer uma exigência, para pedir explicação. Tá. E aí não vem direito, aí você pede de novo. E aí você fica nesse ciclo. Questões de capital também. Tem empresa que ainda não entendeu o que é um requerimento de capital, né? A gente teve ajustes recentes na norma, então tudo bem. Tem um período agora de adaptação, mas mesmo antes disso, a gente não pode autorizar uma empresa que está com capital virado, negativo, que não tem, demonstra que ali não tem como continuar atuando com aquele nível de capital. Viabilidade do negócio é essencial, você vai passar a ser regulado. Sim. Você tem obrigações. Então, E para IP tá super claro na norma, né? Deveria. E assim, mas eu tenho um investidor que pode aportar recurso. Desculpa, capital não tem cheque especial. Então, assim, o dinheiro tem que estar lá dentro. Sim. E a coisa tem que estar, né, organizada. Então, Sim. isso tudo acontece durante o processo de autorização. E quando você tem que resolver essas coisas durante o processo de autorização, vai demorar. Sim. Vai dar trabalho, vai ser difícil. Então, assim, ajudaria muito ter um momento de reflexão prévia. Peraí, deixa eu sentar, deixa eu avaliar. Estou de acordo com isso daqui? Não, eu tenho dúvida nesse ponto. Vem conversar antes. A gente está sempre aberto a receber quem tem um pedido ou quem vai entrar com um pedido. Às vezes, uma conversa prévia já te mostra que você pode ter dificuldade num determinado ponto. Então, olha, me traz aqui bem explicado isso, traz esse elemento. Você consegue construir algo que vai funcionar melhor. Né? A gente é parceiro nesse processo. A meta nunca é não autorizar. Sim. Mas aquilo que nós autorizarmos tem que estar de acordo com os requerimentos e com as regras. Elas têm uma razão de ser. Não é porque a gente quer, enfim, ser chato ou dificultar a entrada. Né? Existe uma razão. Para que você vê a origem de recurso? Poxa, você tem que saber se esse dinheiro não vem de uma lavagem de dinheiro. Sim. Né? Você quer ver capacidade econômica para quê? Se a instituição tiver um momento de estresse, tem que ter alguém que possa injetar recurso ali dentro. Exato. Você vai ver reputação de controlador, por quê? Porque a gente não quer ninguém quer uma pessoa que possa gerar problema no mercado, que possa gerar dúvida, né? Que questione a confiança índole, né, exatamente ali. do mercado. Então, há uma razão de ser para essas exigências. Então, quanto mais for refletido esse processo antes, eu acho que mais fácil se torna a autorização em si. A instrução, ela pode fazer o processo, então, ir mais rápido. Com certeza. Uma boa instrução. Porque, às vezes, é melhor, então, você perder tempo antes de instruir seu processo, fazer os ajustes necessários, né? O capital. Com certeza. Né? Entender o controlador, definir bem esse controle. Vamos fazer um acordo de acionistas, então, né? E Com para depois certeza. conseguir uma autorização mais rápida. Porque, às vezes, acho que nessa ânsia da empresa fazer de querer... um protocolo. Tem que fazer, tem uma meta tal. E aí você entra e aí, de repente, fica ali, vindo ofício. Você pode levar muito mais tempo, com certeza. Eu acho que faz sentido. E uma outra coisa que eu queria observar aqui é que esse processo declaratório, ele veio numa tentativa de simplificação, né? Vamos tentar tornar esse processo mais fácil de entrada no sentido de não ser tão burocrático, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, ele depende da lisura das declarações feitas. A gente já tem casos de indeferimento de autorização para funcionamento por declaração discrepante. Não vou usar a expressão falsa, porque eu não quero atribuir um crime a ninguém, mas declarações que não condiziam com a realidade. Então, assim, não é porque é declaratório que a gente não vai ver nada. Sim. Você tem linhas, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de linhas de atuação, então a gente tem a linha verde, não tem nenhum indicativo, marcador de risco, de que eu precise me aprofundar em pontos mais específicos. Você tem a linha vermelha de situações que vão demandar uma leitura, né, mais profunda, pedir uma complementação de documentação e tal. Então, a gente vai acabar pegar isso e esse processo só vai funcionar e vai ser tão célere quanto o mercado entender que você precisa ler o que você está assinando, que você precisa pensar, na dúvida coloca. Quer ver uma coisa que acontece? Reputação. Mas esse tipo de crime o Banco Central não vai querer saber? Na dúvida coloca.
Coloca, porque é melhor você colocar e explicar do que depois eu ter que virar e perguntar, escuta, você não colocou isso na sua declaração, explique-se. E ali já tem uma quebra de confiança. Já né? tem uma quebra de confiança e dependendo do tipo de situação, vai ser indeferido por declaração discrepante. Aham. Né? Uhum. Claro, eu não sabia, eu ainda não tinha sido citado. Poxa, ok, você ainda não tinha conhecimento, obviamente que você não podia colocar na declaração, tá aí uma situação que não só pode acontecer, como já aconteceu. Tá. E a gente tá ali para entender. Tá. Mas é preciso dar valor a esse procedimento declaratório. E aí a gente está falando de instituição de pagamento, de instituição financeira, de todos os De tipos todos. de pleito que levam esse critério. Porque hoje em dia também o das instituições financeiras também é declaratório, né? Pelo menos das instituições listadas lá na 4970 também é um processo declaratório. Sim, é um processo declaratório. Eu diria até que é uma evolução com relação ao processo declaratório de IP, porque ele demanda um pouco mais de informação estruturada, Tá. mas ligado ao nível de complexidade do negócio, né? Então, obviamente que um banco tem uma parte declaratória, mas ele tem que apresentar, no mínimo, o sumário executivo do plano de negócio, e a gente pode demandar o plano de negócio mais adiante. O fato de você não apresentar o plano de negócio antes não significa que você não deva fazê-lo antes, inclusive. Isso eu acho que é uma grande dúvida, né? As pessoas acho que vão deixando para depois e aí, de repente, aí o Banco Central pede, me passa aqui o seu plano de negócios. Ai, meu Deus, tem que fazer. Olha, eu diria que quem fez um sumário executivo de um plano de negócio sem o plano de negócio tem, inclusive, uma declaração discrepante. Exatamente. Porque, assim, é uma ficção, então, né? É só uma ideia. Eu tô pensando aqui. Do que se você não fez o plano de negócio antes. Então, assim, de novo, há uma razão para isso. Você tem que pensar no teu negócio. A gente pede para ver quanto, né? Como é que você se vê em X tempo. Sim. Né? Então, como é que você sabe como o teu negócio vai se comportar nesse período? Que critérios você está levando em consideração? Que cenário você está considerando? Qual que é a tua estratégia em relação a um ou outro? Sim. Isso é básico para você pensar no andamento de negócio. Sim. Não é só, capital mínimo é baixo, acho que eu vou abrir uma aí para ver como é que é. Tá, daí você vai ver como é que a vida é difícil, tá difícil para todo mundo, inclusive para instituição financeira. Sim, é muita competição, muita concorrência. Eu vou abrir uma SCD, só um milhão, né, de capital mínimo, e vou ceder para FDIC. Vai ver quanto que está custando para uma pequena para fazer isso ou para uma securitizadora. Assim, você não vai conseguir sobreviver só com base nisso. Então, assim, esse pensar antes, ele é fundamental. O estudo preliminar é fundamental para a própria empresa, né? Não só para o mercado depois, para ela não... Claro, ninguém quer jogar dinheiro fora. Sim, exato. Né? Então, é preciso refletir sobre isso antes. Mas eu acho que tem uma certa, não sei, fantasia com relação a esse tema, né, de sou uma fintech, tenho um banco, tenho não sei o quê. Até quando, sei lá, já vi aí, né, histórias de pessoas fizeram um protocolo, comemoram. Nossa, a gente fez o protocolo, Fala, gente, daqui em diante é só um processo que vai piorar cada vez mais, porque piorar no sentido de você vai ter que ter mais controles, você vai ter que ter mais vigilância em muitos processos que antes você não tinha. Você cresceu, né? Você tá ali numa linha, você virou, sei lá, o adolescente, no caso das fintechs e de crédito novas e das IPs. E você vai ter um tratamento de adolescente, mas quase adulto. Sim. Quase perto dos 18 anos. Você precisa ter responsabilidade, você precisa ter caráter, olhar ali de fato o que você vai fazer no dia a dia, acompanhar, enfim, saber a sua evolução. Enfim. Sem dúvida, não. Ali é... E depois de autorizado, então, aí muda... Aí muda tudo. E assim, dentro desses processos, né, que você comentou, existe um prazo para que a gente consiga ter uma expectativa, né? Depois que eu entrei com o protocolo, existe alguma regra interna do Banco Central, enfim? Existe sim, e aí a gente faz uma divisão dependendo do tipo de instituição. As instituições sujeitas à Lei 4595, por ser lei complementar, estão sujeitas apenas aos prazos estabelecidos nela. Ela dá um prazo para eleição, né? Então, a gente tem até 60 dias a partir do pleito instruído, considerado instruído, está completo, não tem mais dúvida, para dar um resultado. E a gente tem um
normativa interna do Banco Central que prevê os prazos máximos para todos os tipos de autorização dessas instituições. Então, a autorização para funcionamento são até 360 dias, de novo, do pleito considerado instruído. E, no caso das outras instituições, e aí as instituições de pagamento se enquadram nisso, né? Instituições de pagamento, corretora, distribuidora, gestor de banco de dados, administradora de consórcio, e quando começarem a ser reguladas, de fato, as exchanges, né? De criptoativos. Como elas não têm o guarda-chuva da 4595, elas estão sujeitas à Lei de Liberdade Econômica, né, que trouxe de maneira expressa a possibilidade de autorização tácita se você ultrapassa o prazo previsto para autorização. No caso delas, e aí eu vou generalizar aqui, eu não lembro especificamente gestor de banco de dados, vou confessar, mas o prazo de autorização para funcionamento também é até 360 dias do pleito considerado instruído, né? Então, qual que é a diferença desses dois mundos? No mundo da 4595, a única situação que pode levar a autorização tácita, né? Passou o prazo, autorizado está, é a eleição. Porque a lei assim previu. Os prazos, nos outros casos, são prazos gerenciais que a gente busca alcançar. Todo final de ano a gente faz um levantamento do nosso grau de aderência. A gente tem uma meta, né? De aderência aos prazos previstos. E a gente costumava bater 98%. Eu confesso que andou caindo porque, né, a gente vem de um período do ano passado de greve, que impactou muito o prazo. Esse ano a gente tem operação padrão em andamento, né, por parte dos servidores, que também tem impactado o prazo, mas são prazos gerenciais. No caso das leis sujeitas à Lei de Liberdade Econômica, se a gente não observa o prazo, aí pode existir autorização tácita para qualquer tipo de autorização aplicada a elas, tá? Mas existe daí um outro normativo interna do Banco Central que prevê todos esses prazos, está disponível no site da instituição, então todos podem avaliar, lembrando que e aí, de novo, aquela ideia, se você pensar bem no seu processo antes de entrar com ele, fica mais fácil você ver esse prazo. Porque se você entrou, mas está faltando um monte de coisa, desculpa, você não entrou direito, não está valendo. A gente tem, de novo, o processo tem que fazer a exigência, você tem que complementar a informação, e aí o prazo vai andando, né? Hoje, a gente tem levado, no caso de IP, em torno de 6 a 8 meses para conseguir a agenda de um analista para analisar o caso. Nossa. Tem algumas priorizações, né? IP, no caso de TP, a gente tenta agilizar por conta da agenda do Open Finance, né? Tem um interesse específico ali envolvido, mas por conta do volume... Agora, se uma vez você começa a analisar, se o pleito está redondo, uns 2 meses termina. Sabe? Dá para ser rápido. A gente tem dificuldade de começar. Na hora que começa, se o pleito está redondo, você consegue andar rápido. Então, daí, de novo, a importância de você... ter esses cuidados na hora de colocar na mesa. E aí, na sua visão, quais seriam esses cuidados? Assim, além de, então, falar com vocês previamente, tomar cuidado na própria regra, né? O que diz, não copiar a regra que já está ali. O que, além disso, né? Quais as dicas que você daria também para a gente já ter, olha, um protocolo com os pleitos já sólidos, né? Mais estruturados? Olha, eu acho que não tem muito segredo. É ver os requisitos, assim, se teu pleito é de emissor de moeda eletrônica por volumetria, você calculou direitinho, mostra como é que tá ali. Teu capital tá, você julga que tá ok, explica, mostra, olha, tá assim, os requerimentos estão assim, o meu requerimento de capital, né, tá assim, sou de conglomerado, não sou, né, a tua estrutura, ela é aquela tradicional zona, eu tenho alguém que tem 50% mais joia. Não é. É uma situação diferente. Eu tenho uma situação de controle com menos de 50%, mas é controle por conta disso. Já traz isso pronto, explicado, já pensa que isso vai ser uma questão que vai ser questionada e traz isso definido. Eu tenho um fundo... dentro da minha estrutura de controle, não tenho. Por que eu considero que não tenho? É um fundo estrangeiro. Qual que é a personalidade desse fundo lá fora? Personalidade jurídica, né? Eu digo assim, como é que ele funciona? Esse tipo de coisa vai ser questionado depois. Então, se você traz isso pronto, não quer dizer que a gente não tenha alguma dúvida, mas às vezes é uma dúvida que você resolve numa conversa, você não precisa fazer uma exigência. Então, isso tudo...
a origem de recurso está clara, né? Tá. De onde que veio, se você, dependendo da operação que você está fazendo, capacidade econômica também. Minha capacidade econômica não é tradicional, no sentido assim, o dinheiro não está numa aplicação, num banco, eu recebo dividendo de outras empresas. Traz isso colocado, mastigado, sabe? Que isso acelera o processo, ajuda. Os diretores também, né, dentro ali do processo, observar quem são, quais são. Sim, tem capacidade técnica, porque assim, dependendo do tipo de operação que você está fazendo, você precisa de alguém com um determinado perfil, né? Então, acho que refletir sobre isso antes ajuda nesse processo. E aí a gente está falando de coisas tradicionais, não estou nem falando, pensando aqui, tem um caso antigo no Rio de Janeiro que eu acho interessantíssimo, não é relacionado ao IP, mas dentro dessa ótica de origem de recurso. Já teve um pleito e o gerente do Rio, ele é muito engraçado, ele falando, não, mas vocês têm que ver caso. Eu já tive aqui de um que a origem de recurso era comprovante de aposta de corrida de cavalo. Não acredito. O cara ganhou dinheiro nas Meu corridas de Deus. cavalo. Tá. Né? O que você faz com isso? Claro que essa é uma situação, né, fora da curva, não é o nosso dia a dia. Às vezes é algo tão simples quanto uma declaração de imposto de renda que não está muito certa, que dá um pulo de um ano para o outro, que veio do quê? Putz, esqueci de incluir tal coisa no meu imposto, faço uma retificação. Ok. Resolveu o problema, então tá fazendo sentido, né? A evolução patrimonial tá ancorada, tá demonstrada, você consertou o problema. Normalmente é mais assim, a aposta de cavalo é meio fora da curva, mas aconteceu, tá? Meu Deus do céu. E nesses problemas mais frequentes, assim, que você possa citar e compartilhar aqui com a gente, tem esses casos peculiares, né, de apostas e tal, mas quais são os que mais aparecem, assim, para vocês, pra gente tentar evitar? Eu acho que um desafio hoje, pensando na questão de controle, né? A gente tem o desafio hoje de lidar com situações não tradicionais de controle. Então, durante muito tempo, a gente centrou muito no, olha, tem que ter controle tradicional, 50% mais um, ou tem que ter um acordo de acionista com tal e tal e tal cláusula. Só que as coisas foram evoluindo. Então, a gente começou a enfrentar agora um pouco mais situação de true company. Então, eu não tenho um controlador de fato definido, né, controlador pessoa física, no final, quero dizer. Situações de controle abaixo de 50%, situações... e uma dificuldade em situações que você fala, mas parece que tem controlador, mas eles estão dizendo que não são. Não são por quê? Tá. Que tipo de poder eles não têm que permitem a eles alegar que, apesar de terem uma capacidade de direcionar o negócio, isso não significa controle. Não significa controle o quê? Só para o Banco Central? Ou para o mercado, para outras atividades também? Então, eu acho que essas situações, elas têm trazido muito desafio. Porque, de um lado, a gente tentou abrir, vamos dizer assim, o leque de possibilidades para o mercado. Ok, então eu não vou exigir em 100% dos casos um acordo de acionista. Mas qual que é a opção? E aí, eu acho que é uma brincadeira que eu faço, que a gente sempre pode escolher ter razão ou ser feliz. Exato. Se você escolher ter razão, e você tem todo o direito de escolher ter razão, a gente vai ter que discutir, vai ter que avaliar, vai ter um monte de reunião para discutir o assunto, que daí vai ver isso, vai ver aquilo. Pode ter que consultar a procuradoria, a que fim que nós vamos chegar. Leva tempo. Ser feliz significa seguir o caminho que a gente já conhece, que já foi testado, a gente sabe que dá certo. Então, de repente, é o acordo de acionista, sim. É alguém dizendo, então eu vou comprar mais X ação aqui, vamos resolver isso daqui fácil, tá? Eu tenho aqui. Ou, não, tá tudo bem, eu vou me declarar controlador, então, aqui para fins do Banco Central, porque, prudencialmente, é fundamental a gente ter identificação da cadeia de controle. Se, ao final, essa cadeia de controle não tem uma pessoa física ao final... Ok, mas eu conheço a cadeia de forma a identificar isso. O que não pode ter é qualquer tipo de
como é que eu vou dizer assim, isso não pode estar obscurecido. E não é não tem porque eu não sei. É não tem porque eu vi e não tem ao final. E se tiver, eu identifiquei. Né? A gente precisa disso para fins prudenciais, né? Os princípios de Basileia de supervisão bancária indicam que a gente tem, o princípio 5 fala que a gente tem que identificar, né? A cadeia de controle tem que estar clara. Tá. E a gente tem que saber quem são os principais acionistas, eles usam a expressão major shareholders, mas no caso, no Brasil, a gente traduz como um controle. E se isso não é possível, é porque o mercado, enfim, a instituição se organizou daquela forma, você lida com isso, mas você tem que conhecer esse processo. E isso é importante, até lembrando que o Brasil agora deve passar por um novo FSAP, né? É uma nova avaliação do processo de supervisão do Banco Central. Tá. Mais proximamente. E a gente hoje é aderente a esse princípio, né? Na última avaliação foi, então é importante. Essa é uma parte importante do trabalho que a gente faz. Que demonstra, né, a solidez ali do mercado e etc. E a confiabilidade também, né, das instituições que estão autorizadas aqui, com certeza. E em relação, acho que, aos modelos de negócio, a gente falou um pouquinho. Então, acho que tem muitos modelos novos, né? Tem até, a gente está vendo super apps agora que tem. Então, assim, a gente tem hoje modelos que fogem ali do tradicional. Em relação a esses novos modelos, existe alguma recomendação? Existe alguma forma que o Banco Central está enxergando? Ou não? Realmente, esses modelos vão precisar de uma avaliação, às vezes, um pouco maior do Banco Central para poder entender ali qual que é a parte que, de fato, cabe ao Banco Central dentro de tudo que eles fazem. Olha, eu acho que o mercado, de fato, tem evoluído muito, né? O processo, a agenda do Banco Central de competição e de estimular a entrada de novos agentes no mercado, acho que gera essa situação. Você tem conjunções, né? Montagens de licenças que geram um conjunto de atividades que pode ser prestado, que parece tipo banco, mas não é banco. O pessoal, tem gente no banco que chama de instituição múltipla não bancária. Nossa, né? Por quê? Vai pegando uma orelha de coelho, um focinho de coisa. Pois é. E aí você tem, num grupo, você tem uma licença de IP, uma DTVM, uma financeira. No final do dia, parece que você tem tipo um banco, mas você não tem um banco. Ter um banco também tem uma série de regras e vamos dizer, proteções que essa estrutura aqui também não tem. Então, isso quer dizer que isso é um problema para essa construção de licenças? Não. Mas a gente tem que saber diferenciar o que é banco do conjunto de licenças que prestam serviços semelhantes ou específicos que atendem a uma demanda dessa forma. Então, você tem tanto de um lado, assim, aqueles super aplicativos que juntam, né? Inclusive, daí você vai juntando oferta de seguro, você vai trazendo outros serviços ali agregados, você pode fazer um investimento, você pode comprar um criptoativo, né? Você pode fazer uma série de coisas, mas você não tem, normalmente, uma única empresa por detrás disso. Você tem um conjunto de licenças, né, que criam essa instituição múltipla não bancária aí e que vai atuando nesse sentido. Eu acho que uma preocupação que existe, e aí também, de novo, falando, né, do meu ponto de vista, é com a maneira como o mercado percebe para não criar confusão entre banco, instituição financeira bancária e empresas, né, ou aglutinação de licenças que prestam serviços semelhantes, né? Porque vamos lembrar que a depender da conjugação de licenças que você está falando, se o teu dinheiro está numa instituição financeira, e aí não necessariamente só banco, mas assim, você tem o fundo garantidor de crédito por detrás. Se não você não tem o FGC, você tem outras garantias. Se a gente está falando de uma IP, o dinheiro tem que estar apartado. Mas são coisas diferentes, né, que funcionam de maneira diferente. Então, assim, eu acho que a preocupação maior é em não criar confusão, principalmente para o consumidor que consome esses produtos, de onde que ele está colocando, né, o que ele está usando, que tipo de garantia deriva de cada modelo, para além da questão do acesso e do custo. Porque
Claro que muitas vezes a primeira preocupação, eu consigo, eu tenho acesso, mas chega um momento em que você tem que poder avaliar, né? Olha, que tipo de segurança eu tenho usando essa opção ou essa opção. Então, assim, ter isso claro para o mercado é algo importante, eu entendo. A comunicação precisa estar bem transparente ali. Várias regras do Banco Central já direcionam nesse sentido, né? Tanto IPs, enfim, precisam ter claro quem é o prestador do serviço financeiro, o que ele está prestando de fato, se ele terceiriza ou não aquela atividade. Até para todo mundo, né, que usa o serviço, ter para quem que ele vai recorrer se acontecer alguma coisa. E puxando esse gancho, acho que a gente pode também falar do modelo de base, que também hoje tem muita questão no mercado, né? Como é que o Banco Central vê, principalmente nessa parte de autorização, esses modelos, né? Essas instituições que oferecem serviços de base, né? Do Banking as a Service, né? Da plataforma White Label para outras instituições. É um assunto instigante mesmo. Outro dia estava chamando de qualquer coisa as a service. Exato. Porque não é só bank as a service. Não. É bank, é crédito, é cripto as a service. É qualquer coisa as a service. Esse é um assunto em discussão no banco. Há uma preocupação em entender os modelos de prestação de serviço, de pagamento, de maneira geral, para avaliar, né? E pensando no segmento como um todo, o que é razoável que possa ser, né? Que tipo de serviço pode ser prestado por qualquer IP, sem que isso gere risco não razoável para o sistema, e o que deveria ser prestado por instituição autorizada. Porque tem situações que, vamos supor que você... Vou chutar aqui um cenário. Você está oferecendo um serviço... Você não é autorizado, você está oferecendo um serviço que pode implicar trânsito de dinheiro aí por você. Mas será que da maneira que você está fazendo, isso não seria uma espécie de emissão de moeda eletrônica? E se você não atuava antes de 2021, você não pode estar fazendo isso, ainda que você não faça numa maneira tradicional, mas acabe gerando aquele efeito. Eu tenho que olhar isso. Então, acho que assim, é um assunto que deve merecer algum ajuste na regulamentação para deixar claro também essa questão da responsabilidade. Quem que faz a análise do conheça seu cliente, de fato, não pode ser a empresa que está contratando o serviço. Tem que ser quem está prestando o serviço de pagamento. Ele tem que saber quem que está, né? O dinheiro de quem que está passando por aí, como. A obrigação é dele, né? Exato. Quem que é o saque de quem que vai responder pro cliente se tiver um problema. Tá claro para todo mundo quem que está mesmo prestando o serviço, porque assim, é para mas tem site que você entra que para você achar essa informação é um custo enorme, não pode, isso tem que estar muito claro. Tem muita empresa, claro, séria, que você entra, você bate o olho, você vê direitinho, é fácil de identificar, mas assim, tem vários aspectos dessa prestação de serviço que precisam estar alinhados para que é uma alternativa interessante. Acho que não necessariamente porque você pode agregar um braço de pagamentos ao seu negócio, que você precisa fazer isso por meio de uma IP uma instituição autorizada tua. Eu acho que a contratação do serviço, ela é não só válida, como é interessante em vários momentos, porque se você não quer evoluir, se o negócio vai ser aquele, vale a pena você investir e arcar com o custo de ser regulado só para aquilo. Às vezes é mais fácil você simplesmente contratar o serviço. Sim. Então, acho que essa é uma opção interessante. Mas tem um espaço para aperfeiçoamento aí para a gente dar conta de preocupações de PLD, de conduta, né, com relação aos consumidores e de ter certeza que a inovação, ela deve ocorrer, mas dentro dos limites, né, claro. do que a
legislação coloca. E, enfim, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Então, podemos ter novidades nesse setor. Ou seja, tem mais a ver, então, com a instituição autorizada, que tem a licença, do que com aquele que contrata esse serviço, na visão de vocês? Mais ou menos, porque se a gente tiver uma regra mais clara de como o serviço pode ser prestado, Tá. a pessoa que contrata também vai ter mais claro o que ela está contratando. Tá. Né? Vai ter menos confuso. Porque se tiver claro que, olha, quem tem que fazer política que conheça seu cliente, o que o prestador de serviço tem que exigir no contrato da pessoa que está lá interessada em ter, né, o serviço prestado, tem que ter de informação que ele tem que ter acesso. Isso tudo vai ficar mais claro, acho que para todas as partes, e a gente pode conseguir chegar a um cenário mais organizado e mais seguro da prestação desse serviço. Tá. O fato de ser autorizado ou não tem acho que muito mais a ver com... Porque tem atividades que não faz diferença. Prestação de serviço de tecnologia, por exemplo, não faz diferença. Tecnologia ligada a pagamento, ok, não tem. Agora, quando você está falando de recurso do poupador, Sim. aí faz diferença. Sim. Aí tem a regra de autorização prévia agora para emissor de moeda eletrônica. Aí você tem que ver se na prática aquilo que está sendo feito não acaba subvertendo de alguma maneira essas regras que, como eu disse, tem uma origem, né? Você tem uma razão para ter esse tipo de preocupação. É mais ou menos similar, vocês estão pensando com correspondente, que tem já uma regra, uma lei específica ali, que vincula ou não? Não é autorizado, né? Mas tem uma regra e a responsabilidade do autorizado. A responsabilidade é sempre do autorizado. Em qualquer situação, com regra ou sem regra. Tá. Mas eu acho que, assim, ainda está um pouco cedo para dizer exatamente o que vai ser o modelo, mas, assim... isso ontem, até recentemente, a gente estava ontem num evento aqui em que o chefe do departamento de regulação, João André, mencionou que o assunto está em estudo, né? Tem oportunidades de melhoria, mas eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer exatamente como que vai ficar. Mas é um assunto que está em evidência, que está sendo... discutido, pesquisado internamente. E além desse, quais outros assuntos também estão na pauta de vocês que você acha que é importante compartilhar aqui com a gente, que tem a ver também com essa evolução, né, com o histórico de assuntos, de casos que têm chegado para vocês, vocês querem arrumar de alguma forma, otimizar, melhorar, enfim? Tem algo nesse sentido? Alguma medida provisória, sei lá, alguma... Bom, com relação a assuntos que já estão no Banco Central, tem uma discussão relacionada à Resolução 4970, mais de instituição financeira, né? Sobre participação de fundos de investimento na cadeia de controle, né? Porque a norma de IP, ela expressamente prevê a possibilidade de fundos de investimento como participantes qualificados e proíbe no controle. Só que a norma de instituições financeiras ainda é silente. E a gente tem expectativa de que haja um ajuste para que seja usada a mesma estrutura que existe na norma de IP para IF, né? Fundo de investimento como participante qualificado. E não como controlador. E não como controlador. E aí, para resgatar um pouco essa discussão, esse assunto ele não estava na pauta até pouco tempo atrás, mas acho que mais ou menos uns 2 anos atrás, talvez um pouco menos, numa opinião jurídica, né, da nossa procuradoria, colocou que a maneira como a gente tinha a redação das normas de autorização, nenhuma delas permitia que fundo fosse qualquer coisa na estrutura por conta não a personalidade, mas a ausência de personalidade jurídica própria de fundo na legislação brasileira, né? Eles são considerados condomínio pelo Código Civil. E quando a norma sempre falou de pessoa natural ou jurídica. Só que como o fundo tem CNPJ, e a gente nunca parou a gente nunca tinha discutido essa questão específica da categorização aqui no Brasil, até porque no exterior, em várias legislações, o fundo tem personalidade jurídica, né? PJ ou algum tipo de PJ. A verdade é que a nossa interpretação na regulamentação sempre foi de que participação qualificada era possível, fundo não,
muito mais por conta da dificuldade de você enxergar, de você ultrapassar o fundo, né? Uhum. Para chegar num potencial controlador, e aí aquela discussão vai ser o gestor do fundo, Sim. se é um fundo limitado, você pode pegar o cotista, enfim, é uma coisa muito complexa, a gente Sim. opta por não, porque no caso de controle eu não quero chegar aqui. Uhum. Mas no caso de participação qualificada, do ponto de vista, pelo menos, né, de organização do sistema financeiro, sempre se encarou o fundo como um investidor Uhum. importante para o mercado, né? Uhum. Capaz de trazer tração, principalmente para novos negócios. Uhum. Então, para a IP, isso está equalizado e a nossa expectativa é que isso, né, seja feito da mesma maneira para a instituição financeira, dependendo, obviamente, né, de uma norma da área de regulação referendada pela diretoria colegiada. Mas esse é um assunto pendente que tem levantado um pouco de preocupação aqui, porque a gente sempre, né, vê casos chegando e situações que precisam ser administradas na prática. Uhum. Né? Ah, muito bom. E em relação ao subcredenciador, existe alguma expectativa de regulamentação? A gente já ouviu aí nos corredores, né, regulatórios que temos por aí essa história, vai regular o sub ou não? É uma história antiga isso aí. Já vem de Já tem tempo. consulta no passado, 2017. Bom, o subcredenciador, eu acho que o que existe, e aí do ponto de vista de organização, vou dizer, a gente não tem a mínima condição de absorver o mundo dos subcredenciadores. Então, o que a gente tem discutido e defendido também internamente é um movimento de fortalecimento, aperfeiçoamento do papel do instituidor do arranjo e do credenciador, que são, né, os pontos de verificação da atuação do subcredenciador nessa relação. Então, da gente poder, por meio desses pontos de verificação, ter a informação do volume, o que está acontecendo, se tem alguma quebra aí de relação, né, em termos de recurso, e que as regras do arranjo tenham gestão do risco, né, de operação, e de que essa cadeia seja protegida, e que a gente possa, né, por meio desses pontos de verificação, também ter acesso a informações relacionadas à PLD. Então, acho que o movimento principal nesse momento é de fortalecer esses pontos de verificação, né? Sem necessariamente trazer tudo para o banco, para dentro do Banco Central, porque não se trata, no final do dia, simplesmente de fazer autorização. A autorização é só uma primeira etapa. Né? Uma vez autorizado, a gente já falou aqui, você tem toda uma vida junto com o Banco Central. E aí, se você considera o mercado de pagamentos como um todo, onde que tem que estar o foco do Banco Central? Porque se você não tem foco, você se perde. Sim. Né? Onde estão os pontos de maior risco potencial? A gente entende que esses riscos hoje estão cobertos ou estão no sentido de estarem cobertos até dali a pouco. Eu preciso aprovar regulamento do arranjo. Né? O instituidor do arranjo está aqui. Sim. Eu preciso aprovar as instituições de pagamento e o credenciador está ali. Agora, tem coisa no mundo de pagamentos que, se eu trouxer para dentro, eu acho que no final do dia a gente tem uma percepção falsa de segurança. Tá. Porque se eu tiver coisa demais para olhar, eu não vou olhar nada no final do dia. E aí você tem todo um processo de supervisão que pode ser impactado, que você deixa de olhar para aquela figura que traz mais risco, porque você tem que ficar olhando essa franja em que o risco é marginal, e você pode eventualmente ter problemas. Então, eu acho que assim, um ponto nesse mercado, ainda mais com todo esse desenvolvimento, é o foco que o Banco Central quer colocar para garantir que os nós importantes estão protegidos, né? Porque, de outra maneira, você pode correr o risco de colapsar todo o processo, porque você abarca coisa demais. Então, isso, claro, tem uma ligação com a questão que a gente já falou aqui da capacidade do Banco Central, né? E as restrições de pessoal, mas também tem a ver com o mercado em si. Faz sentido você trazer tudo para dentro? Sim. O que precisa estar aqui dentro? E essa acho que é uma reflexão que tem que ser feita e refeita, porque, claro, pode mudar ao longo do tempo, né? Você pode começar de uma maneira e a coisa evoluir de tal forma que você acabe vendo, não, peraí, ou eu tenho que trazer, se eu não tenho que trazer tudo, eu tenho que trazer uma parte. O que faz sentido aqui, né? O que está acontecendo? Mas eu acho que esse é um processo
evolutivo natural, sabe? Sim. E tem que ser observado. Mas eu acho que, com relação especificamente a subcredenciador, eu acho que se a gente consegue manter uma pegada firme nesses pontos de verificação, a gente consegue ter um controle suficiente sobre a situação sem também impor o enxoval completo, né? Porque não é só autorização, fiscalização, resolução, enfim, todo o pacote, né? Sim, sim. Eu não sei se você concorda, mas acho que dentro dos comentários aqui que eu posso trazer 2 centavos, eu acho que na época que eu acho que surgiu esse debate, tinha muito uma questão de tamanho mesmo. Tem subadquirentes maiores do que os próprios adquirentes, etc. Que eu acho que com a agenda evolutiva do Banco Central, acabou tendo mais informação do mercado e eles, de alguma forma, se adequaram e se ajustaram ali. E eu acho que a clareza também que o Banco Central traz nas notas explicativas do porquê que aquela circular está sendo divulgada, etc., também ajuda nesse processo. É minha opinião com relação à sub. E eu acho que um caso recente, que a gente pode até deixar... O próprio Banco Central, como instituidor de arranjo, por exemplo, no Pix, traz uma forma dos instituidores de arranjo com a criação, né, que está em consulta pública agora do gestor de pagamento, de como que eles podem tratar o assunto de não necessariamente dentro desse processo. A importância da figura do intermediário, exato, né? Que é possível, e eles deixam isso bem claro, mas ao mesmo tempo tem um certo controle. Você pode, desde que aconteça esses e esses processos. Então, dá um pouco uma dica, para os instituidores aí, de como agir nesses ambientes, né? E aí não onerando o Banco Central no processo de autorização e etc. Não sei se você concorda, se tem algo que eu falei aqui que não tem nada... Não, você está viajando. Mas eu enxergo mais ou menos dessa forma. Assim, é o Banco Central trazendo exemplos de como o mercado pode tratar ali esses casos de sub para que não tenha realmente um processo de, sei lá, regulação desse mercado, porque senão... A regulação, ela é tão eficiente quanto melhor ela tratar o assunto em questão. Então, não necessariamente a regulação é a resposta para tudo. Acho que o que a gente está dizendo tem coisa que precisa ser regulada. Sim. E tem coisa que não precisa ser regulada. Sim. No caso da consulta agora ali relacionada ao Pix, desse gestor, decorreu da verificação de uma situação de fato. Começou a ser prestado um serviço de uma maneira, e aí nesse mercado de pagamento e tecnologia, isso é muito rápido, né? As pessoas, não, eu vou fazer, não param às vezes para pensar, será que eu posso? Só que, enfim, começou a ser feito, tem um valor, tem uma utilidade, tanto que estava se expandindo, então bora lá conversar, vamos ver, faz sentido esse negócio para o mercado, como é que está sendo utilizado? Tem valor? Consigo ver uma maneira de como os sistemas funcionam, disso ser oferecido dentro da minha linha de produção aqui, dentro daquilo que eu vejo que tem que acontecer nesse segmento? Então, vamos lá, consulta pública, vamos ver, estou pensando assim, vamos ver o que o mercado traz de feedback das experiências, vamos ver o que dá para construir. E eu acho que isso tem acontecido em vários momentos do mercado de pagamentos. A própria figura do Bank as a Service, ela não está escrita na norma que você pode fazer assim. Sim. Até que alguém começou a fazer. E se propagou de uma maneira muito rápida. Então, vamos pensar, da maneira como está acontecendo, tem alguma coisa que eu tenho que ajustar nesse processo para garantir segurança, mas sem impedir que a inovação ocorra, né? E nem sempre ser regulado é a resposta. Às vezes e tem que ser. Outras, você pode encontrar maneiras de conciliar alguma preocupação prudencial com deixar o mercado ali funcionando dentro de uma rotina normal. Sim. E aí, eu volto naquilo que eu falei do foco, né? A gente tem que escolher os pontos onde vai agir para também não correr o risco de intervir demais, né? E querer pegar tudo e deixar pouco espaço para inovação. Mas também tem que olhar a inovação com um olhar de regulador e ver se até que ponto ela traz algum tipo de risco. Então, acho que esse é um processo contínuo mesmo. Sim, sim. Nossa, um grande desafio, né? Nossa, com certeza. Não, a gente pode aqui, eu acho que ficar falando
esse assunto, eu acho que é muito gostoso, assim, né, de discutir e tal, porque eu acho que tem um leque de temas que envolvem, né, o processo de autorização, a jornada depois da autorização, que também envolve o trabalho que vocês fazem, né, até porque, sei lá, o movimento da empresa, ela vai tendo ações e obrigações que vão passar pelo DEORF de qualquer forma, né, mudou o estatuto, aí vai lá e manda para vocês aprovarem. Mudou o diretor XPTO, também tem esse processo. Então, aí, sei lá, surge exchange de... Essa vai ser um desafio, né? Vai ser um bom desafio. Eu acho que, assim, não sei, se você quiser comentar um pouquinho, só pra gente também finalizar aqui nesse... Eu acho que a gente pode até convidar depois, mais pra frente, para trazer mais elementos, mas... Pauta não falta para esse tema. Pauta não vai faltar. Mas como que vocês estão enxergando, né, esse processo dessas exchanges, né, dessas empresas de apostas esportivas e tal, que a gente chegou a pincelar aqui um pouquinho, mas... não sei se você quer trazer algum elemento de preocupação de vocês, uma visão mais recente com relação a esse assunto, porque esse assunto tá quente, né? Tá quente no Congresso. Até uma previsão, né, das consultas públicas, né, das VASPs, das exchanges. De fato, esse assunto ele tem ocupado bastante espaço já antes da aprovação da lei, né, dentro do Banco Central. Tá. Sim, tem uma previsão da primeira consulta pública sair nos próximos dias, e nos próximos dias leia-se. Calma. Pode ser, assim, eu não tenho certeza. Tarde vai sair. Não. F5 no Banco Central. Quinta-feira, geralmente 6 horas da tarde. Senhora, eu acho já semana que vem, meu Deus. Não sei se é bom ou ruim. Eu acho que, assim, próximos dias é uma maneira de dizer, assim, a gente tem aí ainda alguns nesse dias... semestre, né? Acho que antes de acabar, mas, assim, não quero dizer, olha, vai ser em outubro, porque vai que atrasa um pouco, mas a gente sabe que nos próximos dias a primeira consulta... Então, tem 2 consultas iniciais previstas. A primeira deve, então, nos próximos dias, trazer uma discussão, uma parte mais... Não é texto, uma parte conceitual, né? Para alinhar alguns pontos... Entendimento do mercado e etc. Exato, também sobre como presta algumas atividades, as próprias definições que a lei traz. Algumas definições são negativas, né? Então, você... ter um alinhamento aí melhor de alguns conceitos. E uma segunda consulta no próximo semestre, início do próximo semestre, sobre a parte de acesso, e aí pensando já mais no modelo de autorização, tá? E aí, isso está em construção ainda, essa parte de como vai ser o modelo de acesso. Mas eu acho que é bem razoável a gente usar parâmetros do que está acontecendo agora para outros segmentos. Tá. Então, assim, deve ter uma pegada declaratória também, mas com informações estruturadas. É um tipo de negócio que vai chegar funcionando em muitos casos, né? A gente entende que os primeiros que devem chegar devem ser daquelas empresas que já estão em funcionamento. Então, a gente tem uma série de lições aprendidas do segmento de IPs que podem ser aproveitadas. Então, assim, a possibilidade da gente pedir... E aqui eu vou usar a palavra como gênero, tá? Não com uma definição específica, certificações. Tá. Desde, né, a gente está discutindo isso, a utilidade de você poder pedir, por exemplo, dependendo do tipo de atividade que você vai ter custódia. Tá. Então, poxa, o que uma empresa de criptoativo que faz isso tem que ter em termos de tecnologia? Tá. De que maneira eu posso ter uma visão mais clara do que ela já tem? E aí, certificação nesse sentido é algum tipo de teste, validação. E aí, a gente também está conversando com o mercado para entender o que já tem hoje, o que já é feito, que possa eventualmente ser aproveitado. Para que já venha no processo de autorização dizendo, olha, eu, empresa tal, faço isso, tenho aqui, olha, eu tenho essa tal... certificação, relatório de asseguração, coisa que o valha com relação a essa tecnologia, PLD, porque ela já tem que cumprir hoje, né? Sim. Como é que tá? De repente, pode ser um relatório de asseguração de uma auditoria independente que diz que, olha, eles têm uma política que está aderente a tal item da resolução que trata disso, ou, enfim, algo nesse sentido. Capital. Cara,
começa a auditar o teu capital aí, vamos, né? Vamos ver balanço auditado, eu quero chegar aqui, alguém que pelo menos já parou e olhou. Acho que tudo isso faz sentido. São coisas que não fogem de algo que, né, para IP a gente ainda não implementou, né? Enfim, aquela coisa de você tem que priorizar, né? Os processos, mas a gente tem uma discussão que está em stand-by, mas que eu gostaria de retomar quando possível, de certificação da parte de tecnologia, que hoje a norma já prevê e a gente ainda não implementou. Então, né, estender para isso. Acho que tem uma discussão de capital mínimo. E assim, gente, vamos combinar. A gente não... Assim, de novo, aqui opinião pessoal. Tenho defendido isso internamente, mas essa é uma discussão que, obviamente, envolve todo o Banco Central. Tá. Mas eu entendo que você não pode pensar, vamos colocar um capital mínimo baixinho para as empresas poderem entrar. Não vamos criar barreira. Não se trata de barreira, se trata de sobrevivência. Como é que você pode imaginar que você vai ter uma empresa de criptoativo com 1 milhão de capital mínimo para ser autorizada? O que dá para fazer com R$1 milhão? Se um software, assim, mediano de controle de PLD custa R$350 mil por mês o aluguel do software. Faz sentido numa atividade baseada intensiva em tecnologia? Não faz. Que isso vai ser o ponto-chave, inclusive, né? Pois é. Então, assim, se você quer desenvolver algo, a gente vê, todo dia acontece algum problema envolvendo... o serviço fica indisponível, tem vazamento de dado. Sim. Tecnologia é tudo hoje. Para esse negócio, muito mais. Sim. Então, assim, eu não quero arriscar aqui nenhum número, mas eu quero trazer essa preocupação de que tem que ser um capital capaz de suportar a atividade que está sendo realizada. Né? E esse capital mínimo é mínimo mesmo, mas se o teu plano de negócio disser que você quer fazer A, B e C, não vai ser o capital mínimo que vai resolver. Suportar. Você tem que, né, demonstrar que, olha, eu tenho tanto porque... que é suficiente para aquilo e para quanto tempo vai durar. Então, acho razoável também presumir que as mesmas preocupações sobre estrutura de controle que existem para outras autorizadas vão existir aqui. Né? Vai ter análise reputacional. Está todo mundo preparado para isso? Certamente a gente tem aí algumas instituições que operam, algumas empresas que operam no mercado de criptoativos hoje, que já tem no grupo uma regulada. Né? Às vezes uma IP ou uma SCD. Então, elas já passaram por um processo mínimo de autorização. Alguma coisa já a gente conhece. Então, né, já viram como é que é isso. Então, acho que tem alguns parâmetros, né? Ainda que não aqui, né, dizendo exatamente quais vão ser os requisitos, mas acho que tem parâmetros que são uniformes, né, em todo o segmento. Sim. Então, E quando você comenta que tem no grupo, vai poder uma instituição já autorizada pegar essa atividade para fazer? Então, a gente tem hoje uma IP. A IP pode falar assim, agora eu quero começar também a trabalhar com a parte de cripto, né? Ser uma exchange. Ela vai poder pedir essa autorização nesse CNPJ ou não? Tem que ser CNPJs diferentes. Já existe essa discussão? Tem. Parte da discussão envolve isso sim, né? A lei traz essa possibilidade de instituições já autorizadas poderem também atuar. E aí, acho que está se discutindo ainda se vai ser um caminho de um pedido de uma autorização específica, como se fosse uma carteira, né? Por exemplo, carteira de câmbio. Você quer operar em câmbio, você tem que pedir uma carteira. Ou se vai ser uma autorização regulamentar, então, tais e tais tipos podem operar, e aí, enfim, só uma questão de comunicar, supervisão, para ver se tem algum problema. Isso acho que está em discussão, mas também envolve daí os tipos de instituição que podem fazer isso. Acho que um ponto, e aí eu não consigo te responder definitivamente se IP pode ou não, eu tenho uma opinião, e tenho, assim, o que está sendo discutido em termos das instituições autorizadas que vão poder. Elas têm que ter uma estrutura suficiente para abarcar essa nova atividade. Então, eu tendo a pensar que instituições que têm um processo mais simplificado de controle, de compliance também, e de requisitos mais amenos, prudenciais, porque o modelo de negócio é considerado de baixo risco, não deveriam poder absorver uma atividade que é complexa por si só e é desconhecida não, porque, claro, né,
várias pessoas no Banco Central têm estudado isso há mais tempo, outras mais recentemente, mas né, estamos nos preparando para receber essa nova atividade. Mas é isso, uma atividade nova. Sim. Eu ainda não tenho certeza de como ela vai se comportar dentro desse ambiente regulado financeiro ou de pagamentos tradicional. Então, eu tenderia a achar, e aí, de novo, opinião pessoal, que é uma atividade muito complexa para uma fintech de crédito ou para uma instituição de pagamento absorver por si só. Tá? De novo, opinião. Mas o assunto está em discussão, né? E eu acho que sempre existem soluções e soluções para o que está sendo discutido. Mas também, e aí do ponto de vista assim, de quem tem um negócio, você pode pensar, poxa, mas vou ter que ter outro CNPJ para fazer isso, se eu quiser? Mas acho que também tem que avaliar o seguinte, às vezes o custo de você absorver aquela atividade e os requisitos todos que você vai ter que cumprir para absorver aquela atividade, talvez impactem também o negócio de base de uma maneira... Que não se sustenta depois, né? Exato, que não se sustenta depois. E aí, nesse sentido, assim, trazendo aqui um exemplo. Ontem, também, num evento que eu estava com o João André do Denor, né, da área de regulação, ele mencionou, você tem ali, por exemplo, no caso de PLD, aplicação full, a resolução inteira e, eventualmente, você vai pensar em requisitos extras. Isso tem impacto para o seu negócio. Então, acho que tem uma avaliação também de quem quer, né, oferecer, de como isso pode impactar. Mas acho que, enfim, como eu disse, esse ponto ainda está em discussão de que instituições efetivamente poderiam. Eu, pessoalmente, acho que fintechs de crédito, IPs, talvez, assim... Fintech de crédito, tenho certeza. Sim. IP... Depende ainda do tamanho. Pode ser, talvez, tempo. quem sabe. Então, assim... Vamos estudar. Mas acho difícil. Eu acho que tem... Pelo menos nesse início ali, né? E tem coisa que com o tempo pode evoluindo. A gente tem a própria conta de pagamento. Sim. Ao longo do tempo, foram evoluindo, né? As instituições que puderam oferecer esse instrumento. Então, assim... Eu acho que talvez de partida, talvez eu tenderia a ser um pouco mais conservadora e limitar um pouco para ver como isso vai se comportar. Sim. E depois, ao longo do tempo, talvez abrir ou abrir uma parte, né? Ou abrir um determinado tipo de atividade, outro não. Acho que isso é uma construção que está, né? Está acontecendo e acho que talvez fosse mais seguro seguir nesse caminho, mas vamos ver o que no final dos dias e até a partir das consultas públicas mesmo que vão ser feitas, né? O que vai vir de feedback com relação a isso. Sim, de insumo, etc. Cenas dos próximos capítulos. De tédio a gente não morre definitivamente. Ninguém nesse mercado morre de tédio. Exatamente. Ô Mari, e agora pra gente fechar aqui o nosso dia com a nossa super convidada que... Caramba, deu uma aula aqui pra gente, né? Faz uns 3 encontros aqui pra gente poder passar por tudo. A gente vai fazer aquela pergunta ou não? O que você acha? Acho que pode fazer, melhor, né? Melhor. Assim, Carol, a gente tem o costume de entender quem é a pessoa por trás, né? Todo esse trabalho que você explicou pra gente, de todo esse esforço que vocês trazem aí no dia a dia, enfim, na construção evolutiva do mercado de meios de pagamento. Mas quem é a Carol no dia a dia, né? E a gente tem pensado muito como perguntar isso e uma das coisas que a gente sempre busca é o que você faz que as pessoas nem imaginam, assim, que a Carol faça no dia a dia, né? Algo diferente. Diferente. Um exemplo, assim, bem diferente, bem inusitado, assim. A Alô, por exemplo, ela gosta muito de fandangos. Mas não é qualquer tipo de fandangos. É o murcho. Ela gosta de fandangos murchos. Ela não quer a crocância do fandango, entendeu? Sabe aquilo que o pessoal fica, né, tipo, anos, sei lá quanto tempo pra conseguir descobrir a melhor crocância? Não, ela não quer. Não precisa disso. Ela abre, deixa aberto e come depois. Imagina, a PepsiCo agora vai me bloquear. Todas as concessionárias já me bloquearam. Eles vão pedir ajuda pra você. Olha, essa é boa, inusitado. Fandangos murcho não é pra todo mundo. Não, é diferente. Deixa eu ver, uma coisa que quando as pessoas olham pra mim não imaginam que eu faça. Cara, eu gosto de fazer crochê. Olha! Juro. Eu aprendi com a minha avó quando eu era mais jovem. E aí, durante a pandemia, eu fui atrás de uns vídeos no YouTube.
Então, é um passatempo, né? Assim, que também ajuda a desacelerar a cabeça, dar uma sentada. E aí eu gosto, enfim. Eu achei engraçado que um dia eu levei junto, e tô, né, mencionando isso, porque eu levei junto, e um colega do banco olhou. Cara, jamais pensaria que você fazia isso. Eu falei, uai, por quê? Agora tem cara pra isso? Mas, assim, as pessoas olham pra mim e fazem. Então, eu gosto de fazer. Imagina, você deve entrar num estado meditativo ali fazendo, né? Enfim. Mas faz tudo? Não. Assim, a regra é a seguinte: eu faço um negócio que não é independente do tamanho, eu não tenho que ficar parando a cada carreira para contar ponto. Tem que ser um negócio que entre numa rotina automática. Então, assim, eu tenho feito manta e toquinha para doação, junto com a minha tia e minha mãe trabalham numa oficina de costura. Centro Espírita na cidade onde elas moram, em Santa Catarina. Então, a minha contribuição eu vou fazendo e levo, né? Santa Catarina, uma região, no inverno é frio. Sim. E elas fazem kit de primeiro ano de vida para bebê, para famílias atendidas ali por eles, né? Dificuldade e tal. E aí eu faço e vou levando. E aí a produção depende do nível de estresse. Tá. Dependendo do que tá rolando no trabalho, assim, a produção é maior. No último mês tiveram três caixas grandes. tipo assim, mas é um negócio que eu gosto. Me dá satisfação, assim, de fazer e de... Enfim, como eu disse, é uma maneira de desacelerar a mente, né? Com certeza, desacelera e ainda faz um bem, né, para as pessoas sociais, muito legal. etc. Muito legal muito mesmo. Legal. Realmente, não é algo que a gente imaginaria. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Carol. Obrigada mais uma vez, assim, foi fantástico. Acho que vai ser muito contributivo ali para as pessoas que estão assistindo entender um pouco mais como é o dia a dia, que eu acho que isso sempre foi muito nebuloso, né? Todo mundo, por mais que vocês sejam super solícitos e presentes e etc., eu acho que as pessoas presumem muita coisa, né, do processo e nem todo mundo está, às vezes, nesse front, né, com as autorizações, então não sabe que o Banco Central realmente é um órgão muito aberto, sempre a discussão, para qual que é o melhor caminho. Então, essa parceria é muito legal, e é muito legal que agora todo mundo pode ouvir e saber também disso, né? Muito obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento todo, compartilhar esse lado pessoal seu. E esperamos aqui você aceita encomenda, aliás? Olha, dependendo do tipo, eu aceito. Mas, agradeço também a disponibilidade. De fato, o assunto de autorização, às vezes, não é tão explorado, né? Mas todo mundo tem que passar por isso. Queria aqui aproveitar para agradecer a toda a equipe do DEORF no país todo. E acho que o trabalho só é... tenho certeza que o trabalho só é possível porque, assim, tem uma equipe fantástica, pessoal sempre disposto a construir, a colaborar. É um trabalho que, às vezes, é repetitivo, né? Quando a gente está no que a gente chama de pico das eleições, né? Todo ano tem assembleia, então você entra processos aos milhares e estão ali pegando junto. Tem, assim, o trabalho só é possível por conta deles, né? A gente está aqui, questiona, colabora, tenta resolver problemas, mas, assim, esse dia a dia só é possível por eles e também pelos colegas do banco, assim, como um todo. Várias áreas colaboram, o processo ele não é sozinho, a gente precisa muitas vezes de ajuda da fiscalização, da área de normas, da área de resolução. Então, assim, é sempre um trabalho colaborativo e eu acho que a prova de que é um banco central só, né? Dentro das suas caixinhas, a gente trabalha junto e eu queria deixar aqui o reconhecimento à equipe, que é sempre fantástica e, assim, de fato, a gente está à disposição para conversar sempre que necessário. A coisa que já chega alinhada, né? A expectativa também alinhada, ela facilita a vida de todo mundo. Então, acho que, assim, é benefício mútuo no final do dia e a gente sempre quer... A gente é parceiro do sucesso, né? Quer ver as instituições avançarem, mas a gente tem que ser esse filtro de entrada, a gente precisa ter esses elementos presentes para garantir que quem está ali dentro, né, também não tenha prejuízo. Então,
enfim, a gente está aqui para colaborar. Muito Obrigada, bom. gente, pelo convite. Obrigada. Esperamos para próximas, né? Próximas.